Olá pessoal, estou de volta, eu sou o Donizete. Vamos para mais um vídeo da série DR. Estamos falando sobre princípio de funcionamento e instalação do dispositivo diferencial residual. Hoje eu vou mostrar por que não se deve aterrar o condutor neutro após o mesmo passar pelo DR. Aqui está um modelo de QDC monofásico montado já completo que usei nos vídeos da série QDC monofásico. O pessoal que vem me acompanhando já viu este QDC aqui. Vou usá-lo hoje apenas para mostrar aqui como fica o funcionamento do DR quando nós instalamos, ou seja, quando nós aterramos o condutor neutro ao barramento de terra após o mesmo passar pelo DR. Mas antes disso, rapidamente, eu vou mostrar como funciona adequadamente o DR quando a instalação está correta, ou seja, mostrando que ele vai funcionar adequadamente. Eu já tenho aqui o disjuntor geral que está ligado, vou ligar o DR e o primeiro teste, a primeira experiência que nós fazemos após terminar a instalação, após montar o QDC e ligamos o disjuntor geral e o DR, é pressionar o botão de teste. Aqui está um botão de teste. Todo dispositivo DR tem o botão de teste. Eu vou apertá-lo e vamos ver o que acontece. Desarmou. Ou seja, se a instalação estiver correta e o DR também não estiver com defeito, estiver funcionando normalmente, ao apertar, ao pressionar o botão de teste, tem que desarmá-lo. Ok, então está correto aqui. Vou voltar à posição normal. Outra coisa que vocês já sabem, que eu já comentei, é que se alguém porventura encostar num condutor de fase, vou ligar esse disjuntor aqui, ó, apenas para simularmos. Vamos imaginar que alguém inadvertidamente, acidentalmente, encoste numa fase, num fio de fase, num condutor fase desencapado, após o mesmo ter passado pelo DR, como está aqui, e entra em contato com a terra, o DR desarma. Ou seja, uma das funções dele é proteger vidas humanas contra choque elétrico. Ou seja, alguém que entre em contato com a fase e que esteja em contato com a terra, o DR vai desarmar para proteger. O outro teste que fazemos para confirmar se ele está funcionando adequadamente é o seguinte: eu vou usar a fase após o DR, ou seja, vou usar o condutor de fase após o DR e vou usar o neutro antes do DR. Ele desarmou. Confirmando aqui, desarmou. Vou inverter agora. Vou usar o neutro após o DR e vou usar a fase antes do DR. Ele desarmou também. Ou seja, está correto. Tudo funcionando normalmente. A instalação correta e o DR também fazendo o seu papel, que é proteger contra fuga de corrente. Seja por alguém, eu estou usando aqui este recurso da lâmpada vela no receptáculo ou soquete, como alguns chamam de rosca E14, para simular uma pessoa que teve o contato com a fase e com a terra, ligando aqui, é claro, né? Contato com a fase e com a terra, e ele desarmou. E mostrei também se porventura fizer uma ligação errada, pegando a fase após o DR e o neutro antes, ele tem que desarmar. Ou se pegar o neutro após o DR e a fase antes, também tem que desarmar. Isso é o funcionamento correto. Mas aqui está o condutor de neutro aterrado. Na verdade aqui eu só simulei a ligação dele aqui para facilitar. Mas no vídeo de QDC monofásico, ou nos vídeos de QDC monofásico, ele está ligado realmente. Vou retirá-lo aqui. Vamos imaginar que alguém faça isso aqui, ó. Aterre o neutro após o mesmo
passar pelo DR. Agora, neste caso, eu poderia ter ligado este condutor aqui também, é a mesma coisa. Eu liguei no barramento, mas poderia ter sido ligado aqui. Ou seja, o neutro agora está aterrado após passar pelo DR. Vamos ver o que acontece nesse caso. Vou usar novamente esse disjuntor aqui para fazermos a experiência. Vou usar a fase aqui. Ou seja, estou usando a fase desse disjuntor que passou após o DR e o neutro também após o DR. Ou seja, funcionou normalmente, mesmo com o neutro aterrado após o DR. Bom, teoricamente até agora nenhum problema, está funcionando. É a mesma coisa, se eu pegar aqui, ó, na saída do DR, fase e neutro. Ok. Mas, pessoal, imagine que alguém, nesse caso, com o neutro aterrado após o DR, vamos imaginar que alguém na residência entre em contato com a fase, como nós simulamos antes e o DR desarmou. Agora isso aqui vai simular como se fosse uma pessoa e essa pessoa teve contato com a fase, um cabo de condutor fase aqui desencapado, uma pessoa teve contato com a fase que está ligada após o DR, mas a pessoa encostou na terra. Ou seja, circulou corrente pelo corpo da pessoa, a lâmpada funcionando normalmente, simulando que está passando corrente normalmente pelo corpo da pessoa, indo para a terra, e o DR não desarmou. E eu mostrei antes que ele desarmou. Ele deveria desarmar aqui. Não desarmou por quê? Porque o neutro está aterrado após o DR. Neste caso, a pessoa toma choque e o DR não desarma. Ok, pessoal? Então está mostrado aí. Outra coisa, da mesma forma como eu mostrei, se fizer uma ligação de algum equipamento usando a fase antes, a fase após o DR e o neutro antes, ou o neutro após e a fase antes e o DR desarma, nesse caso vamos ver o que acontece. Liguei o equipamento nessa fase e usei o neutro antes. O DR não desarmou e deveria desarmar se a ligação do neutro estivesse correta. Vou inverter agora, vou usar o neutro após o DR e a fase antes. Veja que funcionou e o DR não desarmou. Se estivesse correto, ele desarmaria. Então, aterrando o neutro após o DR, perde-se a função do DR, que é proteger a instalação contra a fuga de corrente. Neste caso, não protege as pessoas contra choque e nem alguma ligação errada, como eu mostrei, simulei aqui, ó, usando o neutro ou usando a fase antes do DR. Ele não atua, ele perde a sua função. Esta é a principal motivo porque não se deve aterrar o neutro após o DR. Mas ainda existe uma outra coisa, pessoal, que pode acontecer se ligarmos, se aterrarmos o neutro após o DR. Vou voltar de novo aqui a nossa experiência, usando o neutro após o DR, ou seja, estou pegando no barramento aqui que está após o DR, e vou pegar aqui, ó, a fase desse disjuntor. Ok, funcionando normalmente. Imaginamos agora que alguém precisa desligar toda a instalação, seja para fazer alguma manutenção ou por algum outro motivo, ele precisa desligar toda a instalação. E ao invés da pessoa desligar o disjuntor geral, se desligar aqui, fizer o que deve ser feito e voltar a ligar, ok, vejam que funcionou como antes, normalmente. Vamos lá. Mas se porventura estiver algum interruptor ligado, alguma lâmpada ligada, como está aqui, ou pode ser algum equipamento plugado na tomada em funcionamento, que esteja ligado, claro, em funcionamento,
ou pode ser uma lâmpada ou várias lâmpadas com um interruptor ligado ou vários interruptores ligados. Esses interruptores estão na posição ligado, um ou mais. Se porventura acontecer isso, e as lâmpadas, é claro, estiverem nos soquetes, nos receptáculos, e a pessoa, ao invés de desligar o disjuntor geral, não desligar o geral, mas desligar o DR, que também desliga toda a instalação elétrica, veja o que acontece. Ao terminar de fazer ou a manutenção ou alguma outra coisa que o motivo que levou a desligar o DR, a instalação geral, ao voltar para tentar ligá-lo, vejam que ele não aceita. A não ser, vou simular aqui, ó, eu retirando essa ponta de prova aqui, eu estou simulando que eu fui lá, um exemplo, eu fui lá e desliguei o interruptor. Eu passei ele para a posição desligado. Se não tiver nenhum interruptor na posição ligado e não estiver nenhum equipamento plugado em tomada, aí sim ele vai aceitar. Aceitou lá. E agora eu posso ligar novamente, que vai funcionar. Mas vejam vocês, bem claro isso, ficar bem fixado. Se tiver algum interruptor ligado e alguma lâmpada que esse interruptor comanda no soquete ou no receptáculo e desligar o DR, ao voltar tentar ligá-lo novamente, ele não aceita mais. Ok, pessoal, está aí então duas coisas que acontecem quando se aterra o neutro após o DR. Isso não se deve fazer. Está errado de acordo com a norma e eu mostrei o que acontece se fizer isso na instalação elétrica. Pois bem, pessoal, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo da série.